Olá, você ligado na TV Rio Doce, estamos de volta com Cuidando de Você, saúde, bem-estar e qualidade de vida na tela da nossa TV comunitária, né? Prestar serviço, esse é o nosso objetivo. O objetivo da TV Rio Doce, com todos os seus conteúdos e principalmente também do Cuidando de Você. Estamos aqui trazendo informações úteis para você, de repente, constatar alguma situação que está acontecendo com você ou com alguém que você conhece e aí buscar um tratamento ou prevenir, que é o grande objetivo, né? E no programa de hoje nós vamos trazer aqui uma temática bastante importante, está presente na vida de todo mundo, há uma consciência sobre a existência, mas certamente eu, você, vamos aprender muito sobre e vamos saber também que não tínhamos muito conhecimento sobre anemia. E o nosso convidado de hoje é o hematologista André Amaral. Doutor André, muito obrigado por aceitar o nosso convite e retornar ao Cuidando de Você. Obrigado mais uma vez. E de cara, eu já pergunto, anemia é doença? Então, a gente precisa entender que anemia não é uma doença, anemia é um sintoma. Quando um paciente chega para a gente investigar a anemia, a gente precisa entender a causa dessa anemia. Anemia é um número do hemograma de um sintoma de alguma coisa. E a gente precisa saber o que está acontecendo. Para você saber que é anemia, você falou de número de hemograma. Obviamente, a principal forma é através do exame de sangue? Sim, é o hemograma completo. Na parte do hemograma chamado hemoglobina, abaixo de 12 para mulheres e abaixo de 13 para homens, pela Organização Mundial de Saúde, a gente já define anemia nessas duas populações. E a relação do ferro com a anemia, qual é? Então, essa hemoglobina, ela na verdade é o nosso pigmento vermelho do sangue que faz o transporte de oxigênio. O oxigênio, de novo, ele não fica dissolvido no sangue, ele vai pelo pigmento vermelho, dentro da célula vermelha. O ferro é o principal componente da hemoglobina. Sem o ferro, a hemoglobina deixa de ser produzida e a gente tem a principal causa de anemia, que é a anemia por deficiência de ferro. No hemograma também há ali números, as referências em relação a ferro e ferritina, não é? Então, tem ali hemoglobina, hemácias, leucócitos e também lá na frente, lá embaixo tem, né, ferro, ferritina, né, ferro sérico, ferritina sérica, né, o que é todo esse conjunto em relação à anemia? Qual é a relação de tudo e como é essa leitura do profissional? Então, o hemograma me fala que eu estou com uma anemia, e como a principal anemia por falta de ferro não é a única, mas é a principal, esses exames que você citou, eles vão me avaliar o estoque e a disponibilidade do ferro no organismo. Então, quando eu pego um paciente com anemia ferropriva, em que esse estoque, essa disponibilidade está baixa, eu consigo jogar a culpa da anemia numa deficiência de ferro e iniciar o tratamento e a investigação da causa. Então, já que falamos aqui que a anemia não é uma doença, mas é um sintoma, então certamente tem que buscar a investigação da causa, que é o primordial em relação à anemia, uma vez constatada. Mas para a suspeita de anemia, né, muitas vezes, acredito eu que seja uma surpresa quando chega lá um paciente com algum exame de laboratorial e descobre que está com anemia, não é? Mas também há sintomas, não é? Então, em que momento eu devo ficar alerta para eu suspeitar que eu posso estar com anemia e procurar um médico? Então, os sintomas de anemia eles se confundem com vários outros sintomas, mas pela anemia pura, eu vou ter fadiga. Uma fadiga que ela quanto mais intensa a anemia, mais fadiga eu tenho. Então, se o paciente quando procura por fadiga e ele está muito fadigado, eu tenho anemias piores. Quando ele procura por poucas fadigas, a anemia está melhor. Mas a fadiga é o principal sintoma. Mas, por exemplo, se eu sou um paciente que tem um problema do coração, que está tudo bem com a medicação, mas ele começou a fazer uma anemia, e anemia quer dizer oxigenação do sangue. Anemia é a medida da oxigenação. Então, eu tenho um paciente com problema cardíaco, está compensado. De repente, ele começa a descompensar e os medicamentos estão ok. Pode ser pela anemia. Eu já tenho um coração com certa deficiência, vem a anemia e descompensa. Então, tem vários sintomas e sinais, mas basicamente é fadiga. Fadiga é o principal sintoma.
Tem um termo popular que as pessoas dizem: você está muito branco, você está pálido, parece que está anêmico. Tem alguma verdade nisso? Então, uma parte da nossa cor vermelha é por causa do nosso pigmento vermelho. Se isso cai, eu vou ficar cada vez mais pálido. E essa palidez, quando ela já está bem visível e os amigos já começam a notificar, é porque eu já devo ter anemia de moderada a grave. Tá? Então, às vezes o paciente não se queixa muito, mas os vizinhos avisam. Olha, estou achando você meio pálido. Aí ele procura atendimento. E a relação com cabelo, pele, unha, tem relação? A anemia em relação ao cabelo por conta do ferro. O ferro é o principal componente do pigmento vermelho, mas também o ferro é importante para o cabelo. Então, se eu tenho baixa de ferro, não é incomum o paciente se queixar de queda de cabelo, o paciente ou a paciente. A anemia, ela surge com mais frequência em algum grupo específico, né, em termos de gênero, homem ou mulher, de idade? Existem grupos mais específicos? Então, a anemia por deficiência de ferro, o padrão dela é mulher em idade fértil por causa da menstruação, que às vezes até alimenta-se bem, mas tem um fluxo importante que, na verdade, dependendo do fluxo que a gente quantifica na consulta por algumas imagens, tem mulheres que fazem uma doação de sangue todo mês. Então, você há de convir que num período de anos, esse volume de fluxo vai dar impacto no estoque de ferro. Essa questão da falta de ferro, né, que é o grande causador, talvez, desse tipo de anemia. Né? O nosso corpo, o ferro é um mineral. Né? Nós produzimos o ferro, nós absorvemos o ferro. Então, a gente absorve ferro numa proporção de nós perdemos 1% de ferro do nosso estoque total e absorvemos esse 1%. O intestino ele é muito resistente a absorver ferro, ele não tem uma capacidade infinita de aumentar essa absorção, porque a maior parte dos 3 a 4 gramas de ferro que uma pessoa tem no corpo é do próprio reuso do ferro. A maior parte desse ferro está no pigmento vermelho. A hemácia ela é trocada a cada 4 semanas e esse ferro volta para o metabolismo. Então, a maior parte do nosso ferro é reuso e uma pequena parte pela dieta. Quando há, então, esse diagnóstico, como eu disse, muitas pessoas vão ali para fazer um exame e um hemograma procurando alguma coisa, ou fazer um check-up, e chega ali o médico diz, olha, você está aqui com a de anemia. Né? A partir desse momento, qual é a conduta? Então, hoje, como a gente faz muito exame de rotina e deve fazer mesmo, nós estamos pegando anemia sem sintoma. Porque pequenas anemias o corpo dá conta de se mudar algumas coisas e não dá a tal fadiga. A partir de um determinado momento, a fadiga vem. Então, como as pessoas fazem muito exame de rotina, o paciente está chegando numa situação em que a gente vai investigar com muita tranquilidade. Tá? E aí, nesse momento, chegou para mim, eu penso em 3 coisas, Márcio. Algum problema na medula óssea que esteja fazendo tá dificultando a produção da célula vermelha, e a anemia por falta de ferro é assim, não porque eu tenho uma doença na medula, mas porque o ferro não está disponível, mas é um problema de produção. A outra tipo de anemia é quando a célula vermelha ela tem que durar 4 e passa a durar 2, são as anemias hemolíticas. É uma situação bem mais restrita, geralmente hereditárias e de diagnóstico mais na infância. A anemia falciforme, por exemplo, é uma anemia hemolítica. E eu tenho as anemias que aí não tem muito uma faixa etária, a de perda. E a anemia pelo fluxo menstrual é uma anemia de perda. Então, por causa do fluxo, eu estou perdendo. Então, essas são as 3 bases que a gente pensa para diagnosticar uma anemia. Aí vocês já viram, anemia não é só falta de ferro. Anemia é um mundo. Várias situações vão fazer o paciente ter uma anemia. E essa absorção do ferro também tem esse impacto no surgimento da anemia. E há pessoas, né, em diversos tipos de situações que também desenvolvem
essa pouca absorção do ferro, né? Também é um tipo de situação que pode ocorrer. Sim, a gente tem algumas cirurgias que intervêm no estômago, intervêm no início do intestino delgado, que é o local onde a gente absorve o ferro e prepara o ferro da dieta para ser absorvido. Então, quando eu não preparo adequadamente esse ferro, ele tem dificuldade de absorção, e quando eu mexo no local onde ele é absorvido, eu tenho dificuldade de absorção. E o que a gente tem bastante no consultório são as cirurgias bariátricas, feitas com o intuito de perder peso, mas que acaba mexendo um pouquinho na absorção do ferro. Além do ferro, algum outro tipo de vitamina, algum outro tipo de nutriente, ele tem relação com a anemia? Então, a gente tem duas outras vitaminas, a vitamina B9, que é o ácido fólico, extremamente importante, e tem a vitamina B12. Essas duas vitaminas fazem parte de um outro tipo, bem menos frequente de anemia, que são as anemias megaloblásticas. E além disso, né, até antes do programa estávamos conversando que, obviamente, os sangramentos, né, que têm que ser investigados, né, mais os grandes sangramentos, né, ocasionados por algum trauma, por exemplo, e as cirurgias também que causam grandes sangramentos, a partir daí, provavelmente vem a ser apresentado um quadro de anemia posterior, né? Então, se eu tenho um caso crítico desse, com hemorragia, isso é fácil de diagnosticar porque que o paciente está fazendo uma anemia, né? Você está olhando aquele volume de sangramento, aquilo tem impacto. Mas a gente tem os sangramentos de pequena monta e durante muito tempo. Eles não se manifestam porque eu estou perdendo sangue, eles se manifestam porque eu vou perdendo ferro. Eles aumentam a perda de ferro. E aí o paciente ele chega no consultório com uma anemia por falta de ferro. Então, são as mulheres em idade fértil por causa do fluxo menstrual ou pessoas com sangramento intestinal. Então, essas pessoas a gente precisa investigar. Então, é uma anemia por falta de ferro, mas aí a gente, como eu disse, a gente procura a causa da falta de ferro. Ah, doutor, se a anemia não for tratada, ela pode piorar, a anemia vai aumentar. Então, na verdade, né, a gente tem o olhar não é só sobre a anemia, o olhar passa a ser, após o diagnóstico, para a causa, né? E essas causas, né, quais são? Você já disse as principais, né, a questão do ferro, a absorção do ferro, aquela situação toda, mas as causas mais sérias, mais complexas, né, como é que é feito esse trabalho? Então, normalmente as anemias mais sérias, que normalmente a gente está meio preparado e até não pode deixar passar no consultório, são aquelas anemias em que eu tenho um problema na medula óssea. Então, são anemias da célula-tronco, da produtor que vai virar a célula vermelha. Se eu tenho essas doenças, elas costumam ser sérias. É difícil elas se manifestarem só com anemia, outras alterações do hemograma vão estar juntas. Ajuda a gente a decidir isso. Então, esse é o que a gente tem mais focado. Tem aquela anemia hemolítica, que eu falei para vocês, e tem a investigação de perda, que eu passei. Mas o nosso foco no consultório não é que eu não tenho foco de corrigir as anemias por falta de ferro, mas é não deixar passar uma leucemia, não deixar passar uma doença que chama mielodisplasia, que é uma doença da terceira idade, que tem um potencial de evoluir para algumas coisas sérias e que para isso eu preciso dos exames de medula óssea. Então, a partir de então, né, o hemograma é o indicativo de anemia, e aí outras abordagens são necessárias e outros protocolos e até exames são necessários também, não é? Todas as doenças hematológicas, elas começam com o hemograma alterado. Sim. Que hemograma é a foto da medula óssea, que é a área onde a gente atua. Pois é, e falando sobre medula óssea, a produção do sangue, o papel do sangue, a função do sangue, né, você tem a oportunidade de acompanhar um programa, uma entrevista sobre o sangue com o próprio Dr. André Amaral na playlist do Cuidando de Você no YouTube, que ele esteve aqui há um tempo atrás falando sobre o sangue. Então você vai entender mais também acompanhando esse programa para ele falar sobre todo o papel do sangue, a função do sangue, como que ele é produzido, o que acontece, o que ele faz e tudo mais. Então estamos aqui te convidando para assistir esse programa também sobre o sangue com o Dr. André Amaral lá no YouTube. Voltando sobre a questão da anemia, por exemplo, quando se descobre um sangramento, você disse que muitas vezes ele é oculto, né? Isso. Não é visível. Isso. Né? A partir
de que situação que pode acontecer. Obviamente, a gente sabe que tumores, né, que lesões internas podem ocasionar esse pequeno sangramento que durante um tempo vai levar à anemia. Né? Que tipo de exames são os mais indicados? Então, nesse momento, a gente abre bastante o leque. A gente começa com a endoscopia, que vê a parte de cima do trato gastrointestinal. A gente vai para a colonoscopia, que vê a parte de baixo do trato gastrointestinal, o intestino grosso, e a gente normalmente tomografa o paciente, faz algum exame de imagem para tentar ver outras situações, porque o trato gastrointestinal é o principal alvo, é o principal foco. Mas nessas situações também a gente tem outras situações que acabam o próprio paciente nos falando, não, eu tenho um pouquinho de sangramento aqui, aí a gente vai lá. Então, quando eu encontro esse paciente em que a perda é uma possibilidade real, conversar com ele, tentar saber se eu consigo definir um local de sangramento, ajuda muito na investigação. Ajuda muito. Esses sangramentos mais lentos, né, que muitas vezes é de pouca percepção por parte da pessoa, eles sempre estão ligados a tumores, a câncer? Não, na verdade, a menor parte deles é ligado ao tumor. Mas como é uma situação que se eu fizer o diagnóstico, normalmente eu faço o diagnóstico de um tumor inicial, é lógico que a gente vai direcionar a nossa investigação e fazer tudo que for possível nesse momento. Não sendo, vamos ficar felizes. Por exemplo, no trato gastrointestinal, por exemplo, no estômago, né? Que tipo de situação pode levar a um sangramento mais gradual, de pouca percepção? O principal deles é uma úlcera, que o paciente às vezes nem é tão grande, ele nem está sentindo dor, mas ela está tendo seu pequeno sangramento ali. A outra possibilidade já é um câncer de estômago, que esteja ulcerado e tendo pequenos sangramentos. Então, isso a endoscopia resolve 100% dos casos. Então, a gente vai por esse caminho. Ou seria uma ferida, Exato. Úlcera é uma ferida. A Sim. célula cresce e forma uma ferida. E sangra. Na questão do colo retal também, no Isso, intestino exatamente. também. Pode formar uma úlcera e pode ter um sangramento. Com relação já aos cânceres, né? Ao câncer, também já foi tratado aqui sobre linfoma, câncer, né, de sangue, linfoma, leucemia e outras situações, né? Com relação aos tumores, por exemplo, né? A partir do momento que é um indicativo, que ali é feita uma colonoscopia ou endoscopia e é descoberto uma lesão ali, um tumor que está provocando aquele sangramento, qual é a conduta, por exemplo, de um hematologista? Sim, do hematologista, na verdade, é que esse paciente vai estar anêmico, ele provavelmente vai evoluir por uma cirurgia, então eu tenho que preparar ele para a cirurgia. Mas aí entram os cirurgiões que vão avaliar a biópsia, se, dependendo do tamanho da lesão, se uma parte daquele órgão também precisa ser tirada, então é uma análise bem mais complexa. Ele depende de cada paciente. As cirurgias, então, obviamente, que causam grandes perdas de sangue, né? A questão da anemia, a questão do ferro, a questão dessa situação, ela tem que ser bastante bem checada, observada antes de uma cirurgia. O pré-operatório em relação a essa investigação tem que ser muito criterioso e ele é muito importante, literalmente vital, né? Márcio, quanto maior a cirurgia, maior o impacto de recuperação dessa pessoa. Então, se ela entrar nessa situação pós-cirúrgica em que ele precisa se regenerar, se recuperar, anêmico, eu posso ter algumas complicações que vão atrapalhar a recuperação dele. Então, o ideal é manter esse paciente com estoque de ferro bom e sem anemia. Então, quando há um tumor, por exemplo, há descoberto ali a anemia, foi feito o hemograma, descobriu-se um processo de anemia, a pessoa está com anemia, depois das investigações, viu que é um tumor, é uma lesão e é indicativo de uma cirurgia. Uhum. Obviamente, aquela cirurgia tem que ser feita, né? A primeira abordagem tem que ser a cirurgia. Então, mesmo com anemia, a pessoa tem que fazer a cirurgia. Isso. Né? Mas a pessoa que é descoberta com uma anemia por falta de absorção de ferro ou por alguma outra razão, por pouca produção ou essa absorção mesmo, que não seja algo mais grave, né? Essa pessoa tem que ser preparada, ou seja, essa anemia dela tem que ser controlada para ela ser submetida a uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia que pode esperar, a chamada cirurgia eletiva? Então, no caso de uma cirurgia eletiva, isso é uma avaliação
junto com o cirurgião que tem essa experiência. É uma cirurgia eletiva. Doutor André, você tem tempo de preparar o paciente. Nós vamos fazer o Noripurum, nós vamos repor as vitaminas do paciente e tirar ele da situação. Mas às vezes eu tenho situações de urgência, pensando, por exemplo, num tumor de intestino em que obstruiu a passagem das fezes. Isso é urgência. O que nós vamos fazer? Nós vamos transfundir esse paciente, tirar ela daquela situação de anemia e vamos operar, para não perder tempo. Entende? Então, às vezes, eu tenho que lançar a mão da transfusão de sangue para preparar o paciente. Depende da situação. Cada caso é um caso discutido em conjunto. Nesse caso, por exemplo, onde a anemia não é causada por um tumor ou por uma questão de medula, né, e a pessoa precisa de passar por uma cirurgia, aí sim, de urgência. Por exemplo, uma apendicite, uma questão envolvendo algum trauma e precisa de passar por uma cirurgia urgente, mas está num processo de anemia, né? Que tipo de conduta é adotada para preservar esse paciente? Como é uma urgência, a gente não tem o tempo que a medula óssea tem para corrigir uma deficiência de ferro que está por volta de uns 4 meses. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transfundir esse paciente, ele vai receber transfusão de sangue para melhorar essa anemia, para que ele passe pelo processo da cirurgia com segurança. E vamos continuar no pós-operatório com o tratamento da anemia de base. Vamos fazer as duas coisas, porque é uma urgência. Nesses aspectos da anemia que não tem a causa de algum tipo de situação grave, como já foi citado, né, como repor, né, esse ferro, como promover uma maior absorção do nosso organismo em relação ao ferro? Então, a primeira coisa é ajustar a dieta do paciente, não é só isso, mas a dieta é importante, porque vai ajudar a reposição do ferro. E eu tenho a forma de fornecer esse ferro via oral e endovenoso. Eu até falei aqui uma das formulações. O endovenoso eu consigo dar uma quantidade razoável de ferro em um curto período de tempo, para que a medula óssea receba tudo o que ela precisa e ela tenha o tempo dela. O via oral, ele é mais lento. Então, dependendo da situação, o via oral não é o ideal, porque o via oral é quando eu tenho tempo. O Noripurum é quando eu preciso de rapidez, e na urgência é a transfusão. Por exemplo, você citou o caso de bariátricos, né, que uma das modalidades de cirurgia é justamente promover a retirada de uma parte do intestino que faz a absorção, né, da gordura, de alguns nutrientes e aquela pessoa operada ela tem que repor sempre vitaminas, minerais e tudo mais. E uma delas, o ferro, pode ter essa falta de absorção. Então, a indicação seria essa aplicação na veia, então, venosa. Exato. Como eu tenho um problema na absorção por conta da estratégia cirúrgica, eu insistir no via oral eu posso até tentar, mas eu acho que a experiência de você fazendo a aplicação endovenosa, você vai ser efetivo e rápido. Então, a gente resolve o problema do paciente mais fácil. Encerrando o nosso programa, acredito antigo que as pessoas falavam, trata anemia com suco de couve, com beterraba, comendo carne, que você acaba com a sua anemia, né? Então, pelo que a gente aprendeu, não é por aí não, né, doutor? Essas são fontes de ferro. Sim. Mas ótimo. A causa da falta de ferro é que precisa ser investigada. Pois é, a anemia tem prevenção, né? As causas podem ter sim, mas você primeiro tem que saber a causa daquela anemia que aprendemos no programa de hoje, que não é uma doença, e sim um indicativo que existem doenças a serem investigadas ali e tratadas acima de tudo. Dr. André Amaral, hematologista, nosso convidado de hoje. Nosso programa está disponível no YouTube. Para você que não acompanhou na íntegra, vá lá, assista e compartilhe. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Augusto, pelos seus trabalhos aí no Master. E obrigado a você que acompanha o nosso programa. E até o próximo, cuidando de você.